Creepy Real. Era uma segunda-feira à noite. Eu tinha saído do trabalho às 8 e fui direto para casa doido para ligar o computador e jogar com uns amigos. Tinha me divorciado há alguns meses, o que me deixou com uma casa vazia e não muita coisa para fazer fora do trampo. Então, passar a noite toda jogando com a galera era basicamente tudo o que eu fazia. E não posso dizer que não gostava. De qualquer forma, eu sabia que estava para cair uma tempestade daquelas durante a noite. Já tinham até soltado uns alertas de risco de alagamento, mas aqui na minha região, eles mandam esses avisos toda vez que chove um pouco mais forte. Então, nunca foi algo para se preocupar de verdade. Lá pelas 11 da noite, no entanto, eu estava no meio de uma partida com meus parceiros quando uma rajada de vento absurda bateu com tudo na janela do meu lado e a casa inteira tremeu. Eu tirei o fone de ouvido pela metade e só ouvia a chuva batendo com tudo no telhado e o vento forçando as janelas que chegavam a tremer. Virei de volta para a tela para avisar todo mundo o que estava acontecendo, mas de repente, meu monitor e todas as luzes da casa piscaram, apagando por uma fração de segundo e voltando logo em seguida. Vi que eu ainda estava na chamada do Discord, então perguntei se eles ainda conseguiam me ouvir. Antes que eu tivesse uma resposta, tudo caiu. Meu PC desligou e todas as luzes se apagaram de vez. A casa inteira ficou um breu. Eu não conseguia nem ver minhas mãos na frente do rosto. Passei a mão na mesa procurando meu celular e liguei a lanterna, já irritado. Levantei, desci as escadas e fui até a janela da frente. Sinceramente, era difícil dizer se a luz dos vizinhos também tinha caído. Eu mal conseguia enxergar alguma coisa através da cortina de água que desabava lá fora. E a essa hora da noite, a maioria das casas já estaria com as luzes apagadas de qualquer jeito. Mandei uma mensagem rápida no grupo da galera, avisando que provavelmente não voltaria a jogar naquela noite. Frustrado, usei a lanterna fraquinha do celular para achar o caminho até um quartinho nos fundos onde eu guardava umas tralhas. Desci até lá e encontrei uma bateria portátil antiga que eu tinha. Não era grande coisa, mas dava para ligar uns abajures e pelo menos ter um pouco de luz. Peguei o trambolho e comecei a subir de volta às escadas quando achei ter ouvido alguma coisa atrás de mim. Lá só tinha um monte de caixas empilhadas, mas o vento pareceu ficar mais forte bem na hora que eu me virei. Então achei que era só a tempestade fazendo a casa dar uns estalos. Levei a bateria para a sala e liguei um abajur. Não sei se isso é normal, mas eu odiava ir dormir com a luz desligada. Parecia que eu tinha que esperar ela voltar para me sentir confortável para dormir. Então, abri as persianas, sentei no sofá, peguei o celular e comecei a usar meus dados para ficar vendo vídeo no YouTube. 1 hora mais ou menos se passou antes que a curiosidade batesse de novo. Dessa vez, abri a porta da frente para dar uma olhada lá fora. Minha varanda tinha um telhado que bloqueava a maior parte da chuva. Então dei um passo para fora e olhei em volta. A tempestade ainda estava forte, mas as casas do outro lado da rua não pareciam estar sem luz. Pelo menos umas 2 delas tinham 1 ou 2 luzes acesas nas janelas. Agora eu fiquei bem confuso. Pesquisei por quedas de energia na minha área, mas não encontrei muita informação. Voltei para dentro. Estranhamente, só 1 minuto depois, recebi uma mensagem de texto. Era de um número de celular normal, desconhecido, mas dizia basicamente que havia cabos de energia caídos e que era para esperar falta de luz. Não fazia ideia de por que eu tinha recebido uma mensagem direta, e o número não tinha identificação, tipo da companhia de luz ou algo assim. Que esquisito, pensei, mas não dei muita bola. Voltei para o sofá. Eu estava no celular, mas mais para ouvir uns vídeos enquanto observava a tempestade pela janela. Foi então que ouvi algo do outro lado da casa. O som era exatamente o de um passo em um dos degraus de madeira que rangiam na escada que ia para o quartinho dos fundos. Eu morava aqui há tempo suficiente para reconhecer aquele barulho. Levantei, mas andei devagar e em silêncio até lá, querendo ouvir se acontecia de novo. A casa estava tão escura e a luz do meu celular só iluminava um pequeno círculo na minha frente. Virei o corredor e apontei a luz para baixo. Não havia nada lá. No entanto, a porta do quartinho estava aberta. Completamente aberta.
e não tinha a menor chance de eu ter deixado ela daquele jeito. Aproximei-me e iluminei a escada, mas nem a pau que eu ia descer lá para checar alguma coisa, ainda mais no escuro. Fechei a porta. Acho que nem tive tempo de processar o que aquilo realmente significava. Entrei na sala ao lado. A luz dos relâmpagos piscava nas janelas, mas quando olhei ao redor não encontrei nada. Uma sensação começou a crescer dentro de mim, como se algo estivesse muito errado, e meu instinto podia sentir isso. Comecei a andar de volta quando, de repente, passos pesados vieram correndo escada acima do quartinho, mesmo atrás da porta fechada. Eles eram altos e fizeram o chão todo tremer. Sem pensar, corri até a porta e joguei meu corpo contra ela. Nem um segundo depois, o cara estava do outro lado, tentando abrir. Assim que percebeu que eu estava ali, começou a bater e a forçar o ombro contra a madeira para tentar arrombar. Era uma porta comum, então não tinha tranca. Eu não sabia o que fazer. Ele socou a porta por 1 minuto, mas quando eu peguei meu celular e comecei a ligar para o 190, ele parou. Ouvi seus passos descendo as escadas de volta e aproveitei a chance para correr para o meu carro e sair dali. Tentei observar do outro lado da rua para ver se ele saía, mas durante os 10 minutos que esperei não vi nada. 3 policiais entraram e não encontraram ninguém lá dentro. O invasor tinha saído pela porta dos fundos. O que eu acho mais perturbador nessa situação toda é que a polícia confirmou que a mensagem de texto que recebi sobre a queda de energia era falsa, enviada de um celular pessoal. Então, quem quer que fosse esse cara que invadiu, ele sabia o suficiente sobre mim para ter meu número de telefone. Ele não estava mirando numa casa aleatória. A gente acha que ele me mandou a mensagem assim que me ouviu sair, provavelmente sabendo que eu estava checando se as outras casas tinham luz e querendo que eu não ficasse desconfiado e fosse checar o quadro de luz que ficava lá embaixo. Não houve queda de energia. Ele tinha cortado a minha luz. No fim das contas, a polícia não encontrou nada. Nenhuma pista, nenhuma digital, nada. O cara simplesmente sumiu, e eu fico pensando que ele não era um invasor qualquer. Ele me escolheu, e eu não faço a menor ideia de quem ele é. Eu estava indo acampar com o meu melhor amigo, o Léo. A gente já tinha feito isso algumas vezes, mas ainda se considerava meio novato no assunto. Até então, nunca tínhamos feito nada muito radical. Geralmente, a gente ia para acampamentos normais, com outras pessoas por perto. Mas achamos que já tínhamos confiança para tentar algo mais ousado. Nós dois queríamos acampar num lugar de verdade, um daqueles pontos isolados, com uma vista bonita e bem no meio da mata. Depois de pesquisar, achamos um lugar numa serra a umas 3 horas de casa. A promessa era de uma caminhada de 4 horas pela floresta para chegar num lugar que pouca gente conhecia. Perfeito. Fomos de carro para lá, preparados para passar 3 dias. No fim de uma estradinha de terra esquecida, tinha só um pequeno recuo de chão batido para estacionar. Nenhum outro carro. A trilha, até que parecia uma trilha, ou pelo menos um dia já tinha sido. Estava claramente abandonada, com partes cobertas de mato e trechos destruídos pela chuva. Quer dizer, era no meio do nada. Eu não esperava um caminho perfeito, mas aquilo parecia largado há anos. Mesmo assim, a gente continuou. O caminho foi afunilando conforme entrávamos na mata, mas no meio da tarde chegamos ao nosso destino. Era basicamente uma clareira no topo de uma colina, com uma vista incrível da serra e totalmente isolada. Não tinha ninguém ali, e pela aparência do lugar fazia muito tempo que ninguém aparecia por lá. Montamos as barracas e tiramos tudo das mochilas. O Léo estava mais lento que eu. Então, enquanto esperava, fui até a beirada da colina para curtir a vista. Enquanto eu estava lá, vi uma movimentação nas árvores lá embaixo. Era difícil enxergar no meio de tanto galho e folha, mas consegui ver de relance um grupo de pessoas andando, talvez umas 4 ou 5. Levei um susto de ver gente por ali, ainda mais fora da trilha. De onde eu estava, só via as silhuetas deles se movendo. Não dava para saber se eram outros campistas ou o quê. Tentei mostrar para o Léo, mas quando ele chegou do meu lado, o grupo já tinha sumido no meio da mata. Deixamos para lá e voltamos a nos ajeitar.
Ficamos jogando conversa fora pelas horas seguintes até o sol começar a baixar. Fizemos uma fogueirinha e sentamos ao redor. As primeiras horas da noite foram tranquilas. Só se ouvia o som da nossa conversa e o fogo estalando. Mas aí, ouvimos outra coisa. Era um som baixo, mas nós dois escutamos. Pareciam vozes, várias pessoas falando ao mesmo tempo. Não dava para entender o que diziam, nem se era em português. O som vinha de muito longe, de dentro da mata, o que já dava um arrepio. Eu e o Léo ficamos parados, só escutando, sem saber o que fazer. As vozes não pareciam se aproximar, continuavam sempre no mesmo lugar, até que, do nada, silêncio total. O minuto que se seguiu foi o pior. As vozes não foram diminuindo, elas simplesmente pararam, como se o pessoal ainda estivesse lá, mas em silêncio. Então ouvimos passos, um par de passos vindo na nossa direção. Segundos depois, um homem saiu da escuridão e parou na luz da nossa fogueira. Ele usava um boné vermelho que chamava a atenção e tinha um cabelo preto meio ondulado e comprido. Ele abriu um sorriso largo enquanto se aproximava. "E aí, beleza? Vocês sabem onde fica a trilha por aqui? Tô procurando há um tempão." Eu respondi sim e apontei na direção do caminho. Como ele ficou parado sem dizer nada nem sair, eu perguntei se os outros que estavam na mata eram do grupo dele. Ele fechou a cara por um instante, mas logo abriu o mesmo sorriso de novo e olhou na direção que eu apontei. "Pô, nem sabia que tinha mais gente por aqui. Tô andando sozinho. Se tivesse visto alguém, tinha pedido ajuda para eles", ele disse. Aquilo soou muito falso. Eu tinha quase certeza de que ele estava mentindo. O cara veio exatamente da mesma direção de onde a gente ouviu as vozes. Eu só respondi, "Ah, beleza." Ele sorriu, se virou e desceu pela trilha. O Léo estava pensando a mesma coisa que eu. O cara mentiu por algum motivo. Era impossível ele ter vindo da mesma área que as vozes e não ter visto ninguém. A pergunta que não calava era, por que ele mentiu? Por que esconder que havia outros com ele na mata? Ficamos discutindo isso perto da fogueira por uns 30 minutos, tentando sacar o que estava acontecendo. Durante todo esse tempo, eu sentia que estávamos sendo observados. Vira e mexe, eu olhava por cima do ombro, em direção à escuridão da mata. Tinha algo muito errado ali, e o fato de ser nossa primeira vez acampando tão isolados só piorava tudo. A gente já estava tenso. "Cara, será que a gente não devia só ir embora?" O Léo finalmente falou com a voz meio trêmula. Pensei um pouco e concordei. Começamos a guardar tudo, e aquela sensação ruim só aumentava. No momento exato em que jogamos as mochilas nas costas e apagamos a fogueira com os pés, um único passo quebrou uma folha seca bem atrás de mim. Nós dois viramos na mesma hora. Sem a fogueira era um breu completo. A mata inteira parecia ter ficado em silêncio. Minha mão, tremendo, foi até o bolso da mochila e puxou a lanterna. Apontei para frente e liguei. Parado a uns 3 ou 4 metros de nós, estava o mesmo cara do boné vermelho. Ele já estava virado para a gente com um olhar fixo, vazio. Assim que a luz bateu nele, ele abriu aquele mesmo sorriso largo e sinistro de antes. Em pânico, eu apaguei a lanterna e nós dois disparamos pela trilha. O mais apavorante era ouvir vários outros pares de passos correndo atrás da gente, alguns até pelo meio do mato ao nosso lado. Aos poucos, os sons foram ficando para trás. No fim, éramos só nós dois correndo desesperados na escuridão. Conseguimos chegar no carro inteiros. Entramos e cantamos pneu para sair dali. Nós dois ficamos muito mexidos com isso por um bom tempo. Sinceramente, até hoje eu não sei o que era aquilo. Por que eles estavam lá? Faz muito tempo que isso aconteceu, mas a gente nunca mais acampou. E acho que nunca mais vamos. Isso aconteceu em abril de 2021. Eu sou um cara de 24 anos e, na época, morava longe da minha família para fazer faculdade em outro estado. As férias da faculdade começaram mais cedo naquele ano, o que significava que eu podia ir para casa visitar meus pais. A viagem era de uns 2 dias de carro, a maior parte por estradas longas e monótonas. Mesmo assim, eu preferia 1000 vezes dirigir a pegar um avião. Saí numa terça de manhã.
Acordei bem cedo e peguei a estrada muito antes do que tinha planejado, então eu estava bem adiantado. O problema é que eu não tinha planejado a rota direito. Só tinha uma ideia de onde ia parar para dormir na primeira noite. Dirigi por quase 10 horas direto, parando só para comer e abastecer. Lá pelas 8 da noite, decidi que por hoje já deu. No próximo posto que parei, abri o mapa no celular e procurei o hotel mais perto. Eu estava literalmente no meio do nada, mas imaginei que teria que ter alguma coisa num raio de uns 30 ou 40 quilômetros. Felizmente, achei um. Não era longe. O GPS me mandou pegar uma estradinha de terra atrás do posto, saindo da rodovia. A estrada parecia muito velha e quase não tinha poste de luz. Os poucos que tinham não iluminavam nada. Não passava um carro ali. Dirigi por uns 5 minutos. Atravessei uma cidadezinha minúscula com cara de abandonada. E no fim da rua ficava o tal hotel. Era um prédio pequeno, tão velho quanto o resto da cidade. Estacionei no estacionamento vazio, peguei minhas coisas e entrei. As luzes da recepção eram muito fracas de um jeito esquisito e não tinha ninguém no balcão. Enquanto esperava, fiquei olhando em volta. Era tudo quieto demais, sem barulho de criança, sem TV ligada, simplesmente vazio. Depois de 1 minuto, uma moça finalmente apareceu, vindo de um corredor nos fundos, e até se assustou quando me viu. Ela veio rápido até o balcão, me cumprimentou e me conseguiu um quarto. Agradeci e fui pelo corredor que ela apontou. Era o último quarto. Destranquei a porta e entrei. Eu nem desfiz as malas. Só me joguei num sofazinho que tinha lá e fiquei mexendo no celular. O quarto não era grande nem nada demais, o que eu já esperava. Era um hotelzinho velho, pequeno, provavelmente de família. Lembro de estar deitado ali, vendo vídeos no celular, e acho que acabei dormindo. Acordei num pulo com alguém esmurrando a porta do meu quarto. Sentei na cama com o coração na boca por causa do barulho alto e repentino. Olhei para o relógio na parede. 11 da noite. Preocupado, levantei, fui até a porta e abri. Não tinha ninguém. Botei a cabeça para fora e olhei o corredor. Fiquei ali uns 30 segundos, sem entender nada, esperando alguém aparecer. Mas o hotel continuava naquele silêncio esquisito. Aquilo era muito estranho. Comecei a achar que estava imaginando coisas. Será que a batida foi mesmo na minha porta? O som veio dali, e eu não ouvi barulho de nenhum outro quarto. Mas sei lá, talvez fosse para outro. Voltei para o sofá, depois tomei um banho e me ajeitei para dormir. Botei o alarme para as 8 da manhã e apaguei. Eu precisava dormir bem porque estava exausto, e ainda tinha um chão de estrada pela frente. Mas no meio da noite, acordei de novo com mais batidas na porta. Pulei da cama outra vez e corri para a porta. O quarto estava um breu. Eu só via a frestinha de luz por baixo dela. Abri com tudo e, de novo, ninguém. Fiz a mesma coisa. Espiei o corredor e fiquei escutando. Depois de 1 minuto, decidi que aquilo estava estranho demais. Eu tinha que ver o que era. Mesmo cansado, fui pelo corredor até a recepção. Continuava tudo escuro e silencioso. A mulher ainda estava lá. Contei que alguém andava batendo na minha porta e perguntei se ela tinha visto alguma coisa. A mulher me olhou com uma cara de confusa, como se eu estivesse zoando com ela. Quando viu que eu falava sério, ela disse que eu era o único hóspede naquela noite. Eu só dei um sorriso sem graça. Falei, ah, beleza, e voltei para o quarto. Acho que a ficha não tinha caído direito. Eu estava ficando maluco? Entrei no quarto de novo, tranquei todas as trancas e deitei na cama. Fiquei 1 minuto ali, olhando para o teto escuro, tentando processar o que estava acontecendo. Decidi pegar o celular na mesinha de cabeceira, para ver algum vídeo e tentar relaxar. Só que, no instante em que a tela do celular acendeu, ela iluminou o quarto o suficiente para eu ver uma coisa no canto, do lado da cama. Dei um salto para trás, caindo da cama. Tinha uma pessoa ali, parada no escuro no canto do quarto, completamente imóvel, só me observando. Senti meu coração martelando no peito. Parecia que ia sair pela boca. Corri para a porta. No momento em que comecei a destravar as trancas, ouvi a pessoa correndo na minha direção. Os passos altos no chão ficavam cada vez mais perto enquanto eu, desesperado, finalmente consegui abrir a porta e sair atirado pelo corredor. A moça da recepção deu um pulo de susto quando me viu, mas o olhar dela passou direto por mim,
para algo nas minhas costas. O homem vinha correndo atrás de mim. Ela começou a ligar para a polícia, mas assim que o cara chegou na recepção, ele desviou e correu para fora do hotel. Não entrou em carro, não fez nada, só sumiu na escuridão. A mulher, apavorada, disse que não fazia ideia de quem era e que ele não deveria estar ali, repetindo que eu era o único hóspede registrado. A polícia chegou, mas nem investigou direito. O hotel só tinha 2 câmeras que funcionavam, uma na recepção e outra do lado de fora, que não serviram para nada. A única conclusão foi que o homem deve ter entrado no meu quarto enquanto eu estava lá na frente falando com ela sobre as batidas. Ninguém sabe o que ele queria, nem por que estava ali. Eu peguei minhas coisas e fui embora na mesma hora, óbvio. Não ia ficar nem mais um segundo naquele lugar. Até hoje não faço ideia do que foi aquilo, mas com certeza foi a experiência mais apavorante da minha vida.